A ascensão e queda de Eco, o imperador das milícias cariocas. Descubra a trajetória impressionante de Wellington da Silva Braga, conhecido como Eco, que se tornou o líder da maior milícia do Rio de Janeiro. De servente de pedreiro a figura temida e respeitada nas favelas. Sua história revela os meandros do crime organizado, os conflitos de poder e a luta constante com a lei. Acompanhe os eventos que culminaram em sua morte. Durante uma operação policial e entenda o impacto de sua liderança nas comunidades cariocas. Wellington da Silva Braga, mais conhecido como Eco, foi um dos nomes mais poderosos e temidos do crime organizado no Rio de Janeiro. Nascido em uma comunidade da zona oeste da cidade, Eco construiu sua trajetória longe dos tradicionais caminhos policiais que muitos de seus contemporâneos seguiram. Começou sua vida profissional como servente de pedreiro, levando uma rotina marcada pela labuta diária e pelas dificuldades financeiras. Com o passar do tempo, suas ambições o afastaram do trabalho formal. Eco ingressou na milícia, uma organização paramilitar que, inicialmente, se apresentava como uma alternativa à violência do tráfico de drogas, prometendo segurança e proteção. Nesse contexto, ele foi escalando posições dentro da hierarquia da milícia, ganhando respeito e notoriedade entre os membros e a população local. O que começou como uma promessa de segurança logo se transformou em um império de extorsão e controle territorial. A milícia liderada por Eco abrangia várias comunidades e ele se tornou uma figura central em atividades que iam desde a administração do comércio local até a cobrança de taxas de proteção dos moradores. Com a habilidade de manipular tanto o medo quanto a expectativa de seus seguidores, Eco estabeleceu um domínio que muitos consideravam inabalável. Era carismático o suficiente para conquistar a lealdade de muitas pessoas, mas também impiedoso com aqueles que se opusessem a ele. Nos anos seguintes, Eco se destacou ao fazer acordos com outros grupos criminosos, ampliando ainda mais o seu alcance e favorecendo alianças estratégicas que lhe permitiram consolidar poder. 8 em cada 10 moradores das comunidades sob seu controle sentiam o peso da sua presença, experimentando a sensação de segurança e ao mesmo tempo a opressão que sua liderança impunha. O tráfico de drogas, embora ainda pudesse ser encontrado, era frequentemente sufocado pela presença da milícia, que se apresentava como uma força de ordem. Entretanto, essa realidade peculiar não ficava sem desafios. Com a crescente pressão das autoridades e a visibilidade dos crimes cometidos pela milícia, Eco também se viu no horizonte das operações policiais. Em um momento crucial, em 12 de junho de 2021, ele foi capturado e morto durante uma operação pela polícia, marcando o fim de uma era de domínio. A morte de Eco desencadeou uma onda de reações diversas dentro e fora da comunidade. Para muitos, ele era visto como um herói que lutava contra a violência do tráfico. Para outros, um vilão que perpetuava um ciclo de opressão. Sua figura ficou marcada na memória coletiva, polarizando opiniões entre aqueles que o viam como um protetor e aqueles que o viam como um tirano. Após sua morte, a liderança da milícia ficou em um limbo, com diferentes facções competindo por poder. Isso gerou um aumento temporário da violência nas comunidades que ele controlava. Vários grupos menores tentaram assumir o controle territorial, resultando em confrontos que deixaram muitos inocentes no meio do fogo cruzado. O vácuo de poder deixado pela ausência de Eco desestabilizou a dinâmica anterior e, em pouco tempo,
vários líderes emergiram, cada um tentando estabelecer uma nova ordem. A operação policial que resultou em sua morte foi criticada e celebrada. Por um lado, havia quem a visse como um passo importante no combate às milícias, enquanto outros argumentavam que a abordagem violenta das autoridades não resolvia o problema estrutural do crime nas comunidades do Rio de Janeiro. A complexidade do cenário social, econômico e político da região continuava a ser um entrave para soluções duradouras. Os sucessores de Eco estavam longe de ter seu mesmo carisma e controle, e muitos acabaram cometendo erros que levaram à fragmentação da milícia, com facções rivais se formando rapidamente. A falta de uma liderança forte resultou em uma guerra de egos entre as novas lideranças e a população, mais uma vez, se viu à mercê do caos. Por outro lado, a morte de Eco também abriu espaço para um debate mais amplo sobre as raízes do problema das milícias no Brasil, que envolve questões como pobreza, desigualdade social e a ausência do Estado em áreas carentes. A resposta das autoridades, porém, tem sido muitas vezes vista como reativa e militarizada, sem abordar as causas fundamentais que levam indivíduos a buscar a vida criminosa. Como resultado, muitos analistas e sociólogos começaram a argumentar que a solução para o problema das milícias e do crime organizado no Brasil deve vir de um esforço conjunto entre o governo, as ONGs e as comunidades locais. A proposta de inclusão social, educação e oportunidades de emprego tornou-se um tema recorrente em rodadas de debate, enfatizando a necessidade de transformar o ambiente social onde essas organizações prosperam. À medida que o legado de Eco se tornava parte da história do Rio de Janeiro, a sociedade começava a refletir sobre o papel do Estado e como este poderia atuar de maneira mais eficaz para reassumir o controle das comunidades. Em vez de apenas combater repressivamente as milícias, surgia a necessidade de um diálogo que promete levar a um entendimento mais profundo e abrangente das expectativas e necessidades da população. A história de Eco e de sua milícia se tornou um símbolo das complexidades do crime no Brasil, servindo como um alerta sobre os perigos da militarização e da falta de políticas sociais eficazes. A sua vida e morte permanecem um ponto de referência no debate sobre a segurança pública, a justiça social e o futuro das comunidades em todo o país. Por fim, Eco não era apenas um líder criminal, mas um reflexo das contradições e desafios enfrentados por milhões de brasileiros. Sua trajetória evidencia a necessidade urgente de buscar soluções que levem em conta as realidades sociais para que, no futuro, histórias assim não precisem se repetir. A luta contra o crime deve ser acompanhada por um compromisso igualmente forte com a promoção da justiça social e do desenvolvimento humano.